Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, nossa aula de hoje, o tema é sobre cirurgias, métodos anticoncepcionais, tá? Anticoncepcionais definitivos, tá? Cirúrgicos, que seriam vasectomia e laqueadura. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois métodos, tá? Tirar algumas dúvidas mais frequentes, o que é, como pode ser realizado, quais são as indicações, se pode dar alguma complicação, tudo bem? Então, tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Vamos lá? Vou começar então, pessoal, com a vasectomia, tá? A vasectomia é uma cirurgia bem simples, tá? Dura aproximadamente 20 minutos, pode ser realizada em consultório médico, tá? E normalmente o médico especialista que vai realizar essa cirurgia é um urologista, tá? Na vasectomia, o médico ele corta no escroto um canal chamado canal deferente, isso mesmo, não é diferente, é deferente, ok? Então, só pra gente revisar um pouquinho aqui a anatomia, tá? Do sistema reprodutor masculino, temos o pênis, né? Anatomia básica, o escroto, o saco escrotal, o canal deferente, ele vai do escroto e sobe até a vesícula seminal, passa pela próstata, tá? No momento da ejaculação, o que vai acontecer? A vesícula seminal vai liberar o sêmen, o escroto vai liberar o espermatozoide e eles vão se unir por esse mesmo canal chamado canal deferente. E quando eles se unem, se misturam, saem os dois juntos pela uretra, ok? Lembrando que também, tá, pode ter o auxílio do líquido prostático aí, se misturando com o esperma e com o sêmen e sair junto, só que não é visível, né, separadamente a olho nu, o que é sêmen e o que é esperma, tudo bem? Lembrando, tá, pessoal, que o que causa uma gravidez, uma fecundação do espermatozoide é a ejaculação, tá? No momento em que o espermatozoide sai do saco escrotal, do testículo, tá? E vai passar para o canal diferente. O que acontece durante a vasectomia? Esse canal diferente é cortado, tá, pessoal? Portanto, o que vai acontecer? Não vai passar o espermatozoide. Ah, Nicole, mas o homem vai continuar ejaculando? Vai ter líquido para poder ejacular? Sim, lembra do sêmen, tá? Ele vai continuar ejaculando normalmente, só não vai compor a ejaculação os espermatozoides aí que estavam no escroto. Tudo bem por aqui? Esse procedimento, pessoal, pode ser realizado mais comumente, tá? No saco escrotal, pelo saco escrotal. Em algumas situações também pode ser realizado pelo períneo, tá? Que é o espaço entre o reto e o ânus. Em consultório, na grande maioria das vezes, é por meio do saco escrotal, tá? É uma cirurgia super simples, viu? Homens não tem por que temer, tá? É muito menos complicado do que a laqueadura na mulher, tá? Que nós já vamos chegar lá. Perguntas. Essa cirurgia pode ser feita pelo SUS? Sim, ela pode ser feita pelo SUS, assim como a laqueadura, tá? Desde que esse homem, tá? Tem algumas regrinhas aí. Ele precisa ter a partir de 35 anos e já possuir 2 filhos ou mais, passar por um acompanhamento na unidade básica de saúde, tá? Passar por um acompanhamento psicológico também, para garantir que esse homem não vá ter problemas futuros como depressão, vontade de ter filho, arrependimento, tá? Então não é uma coisa rápida, que acontece rapidamente. Tem todo um processo, tá? Então essas são as regrinhas do SUS, tá, pessoal? Ah, e se o homem optar por fazer particular, pagando, pode? Pode ser realizada numa clínica particular,
Os preços variam, tá? Entre 300, 500 a 3 mil reais, depende da clínica, do médico, tá? Quais são as regras? Qualquer homem que decidir que não quer ter filho pode pagar uma clínica particular para isso, tá? Algumas clínicas oferecem também um apoio psicológico, tá? Para garantir que não vá acontecer nenhum tipo de arrependimento da parte do homem, tá? Outras clínicas fazem, né, essa cirurgia eletiva, então ela é agendada, tá? É feita uma avaliação, o médico agenda, tá? Faz uma anamnese, conversa, e no dia do procedimento, o paciente já sai do consultório, tá? Não causa nenhum dano para ele, a recuperação é super tranquila, tudo bem? O que pode acontecer para tornar a recuperação dolorosa? Se porventura ocorrer um processo de inflamação, tá, pessoal? Então o homem vai sentir um pouco de incômodo ao caminhar, ao sentar, tá? Então a recuperação será dolorosa somente nessa situação. Portanto, essa dor, tá, esse incômodo, ele vai diminuindo, tá? Ao passar de 2, 3 dias, o homem já consegue fazer suas atividades normais, como dirigir, sentar, caminhar, sem sentir tanta dor, tá? Sem sentir o incômodo. E a recuperação total ali, aproximadamente em 1 semana, tudo bem? Ah, pode demorar mais um pouco? Pode demorar mais um pouco, né? Se houver algum processo inflamatório mais sério também, tem a indicação, né, a prescrição médica de antibiótico terapia ou anti-inflamatório aí, tá? Outra pergunta muito comum: demora quanto tempo para fazer efeito? Ah, na outra semana, no outro mês, já tá liberado a relação sexual sem o uso de preservativo? Como é que funciona? Pessoal, é muito importante ficar bem claro o seguinte, tá? São necessárias aproximadamente 20 ejaculações para poder eliminar todo o espermatozoide que ainda resta no canal, ok? Então, se vocês já ouviram falar de alguns casos que a mulher acabou engravidando e o homem, né, de quem ela engravidou, era vasectomizado, é bom revisar essa história aí, tá? Quanto tempo demorou para se relacionar após a cirurgia. Lembrando também que é realizado um exame, um teste chamado espermograma, tá? Esse teste vai definir se realmente tem presença de esperma ou não. Depois dessas 20 ejaculações, tá? É aproximadamente um prazo de 3 meses, tá? Para liberar, para garantir uma segurança. Lembrando a importância do uso de preservativos, porque a vasectomia ela vai impedir a gestação e não doenças sexualmente transmissíveis. Então, utilizem e orientem os pacientes a utilizar camisinha, preservativos, tá, pessoal? Pensem também na parte das doenças, né, sexualmente transmissíveis. Portanto, em qualquer caso de dúvidas, tá? Se realmente o canal está totalmente livre dos espermatozoides ou não, orientem o paciente a realizar o exame espermograma para não ter perigo, tá? Não ter problemas aí posteriores. Outra pergunta muito comum que a gente começou a falar um pouquinho no início, né? O homem deixa de produzir esperma? E aí, sim ou não? O esperma, pessoal, é esperma, tá? Ele é um líquido, tá? Constituído ali, produzido pela próstata e vesícula seminal, tá? Ele continua sendo produzido normalmente. Qual que vai ser a diferença a partir do momento que for cortado o canal deferente? Esse esperma não vai produzir, não vai conduzir o espermatozoide, tá? Então o nome que se dá ao líquido prostático e o líquido seminal é denominado esperma. E aquele carinha lá que engravida, que fecunda, né? No momento da relação sexual é o espermatozoide, tá? Ele não vai ter mais perigo de entrar em contato, né? Durante a relação sexual, de causar uma gestação, ok? Outra pergunta muito comum:
É possível ter filhos novamente, consertar a vasectomia, né? E aí? Depende muito, pessoal, do quê? Do tempo que esse paciente foi vasectomizado, tá? Tem a possibilidade de religar o canal diferente, tá? Portanto, vai depender do tempo que já ficou desligado, tá? Porque com o tempo, o corpo ele vai se adaptando às novas reações. Então, ele acaba deixando de produzir o espermatozoide, tá? Então, às vezes, consegue religar o canal, mas não tem produção de espermatozoide. Por isso, é muito importante o aconselhamento, orientação, acompanhamento desse casal ou desse homem no momento em que eles optam, né, decidem não ter mais filhos, porque na maioria das vezes a vasectomia não é reversível, tá, pessoal? Essa é a importância aí de orientá-los e de fazer a vasectomia quando realmente tiver consciente, tiver certeza daquilo que eles querem, tá? Ah, Nicole, se a mulher quer e o homem não? Não pode fazer. Se o homem quer e a mulher não? Não pode fazer. Então é importante, se for um casal, tá? Que esse casal tenha consciência e certeza, tudo bem? Uma pergunta também muito usual, né? A sensação de prazer da libido diminui no homem? Não tem nenhuma interferência, tá, pessoal? No pênis, nas sensações de prazer, absolutamente nenhuma diferença, tá? Não mexe na questão hormonal, então o homem continua produzindo testosterona, tá? Então não vai influenciar. Então vocês podem orientar o paciente com relação a essa informação importante aí. Vantagens e desvantagens da vasectomia. As vantagens, né, é que não haverá preocupação alguma, tá, com relação a uma gravidez indesejada. Então a mulher pode ficar sossegada, o homem também, desde que já tenha ejaculado as 20 vezes, tá, para garantir que não sobrou nenhum tipo de espermatozoide ali no canal deferente e realizou o teste do espermograma para conferir e garantir, tá, essa segurança. Então essa é a vantagem, tá? Não precisa ter essa preocupação. E a desvantagem é o que nós já comentamos no comecinho, é que a vasectomia não impede qualquer DST. Então, sífilis, HIV, hepatite, herpes, gonorreia, todo tipo de DST continua, tá? Esse risco aí para o homem e para a mulher, tá? Por isso que é importante o uso do preservativo. Principalmente se não for um casal, né? E esse homem, muitos homens pensam assim: ah, eu sou vasectomizado, legal, posso sair, manter relações sexuais com múltiplas parceiras, que não tem perigo de eu engravidar ninguém. Mas tenham consciência de que as doenças estão aumentando cada vez mais, tá? E quanto maior o número de parceiros sexuais, maior a chance de uma DST. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho então, pessoal, agora da laqueadura, tá? Que é um método definitivo anticoncepcional feminino. Pessoal, a laqueadura é um método definitivo, tá? De esterilização. Como que ela ocorre? Então ela também pode ser chamada de ligadura tubária, tá? Ou ligadura das trompas. O que vai acontecer? Então nós temos lá o útero, né, feminino, as duas trompas, né? Podem ser conhecidas como tubo também, tuba, tá? Então, o que o médico vai fazer? Ele vai ligar, tá? Essas duas trompas. Ou, em algumas situações mais seguras ainda, vai fazer o corte, tá? E a partir desse corte faz as ligaduras, tudo bem? É uma cirurgia simples, tá? Embora que para a mulher seja um pouco mais complicada a recuperação do que a vasectomia, né? Porque a quantidade de tecido, né, que é rompido é muito maior do que na vasectomia, tá? Então são aproximadamente
7 camadas de tecido aí até chegar na localização para fazer a ligadura, tá? Vai depender muito o tipo de laqueadura, com o tipo de corte, com o tipo de especialista, tá? A localização e o material que for utilizado. De acordo com a lei brasileira, qualquer mulher a partir de 27 anos que já tenha 2 filhos vivos, tá? E tenha plena consciência e certeza do que está fazendo, pode ser realizado, desde que tenha acompanhamento psicológico, tá? O bacana é que no SUS eles visam muito essa parte do acompanhamento psicológico, tá? Para garantir que a mulher não fique depressiva depois, não tenha um arrependimento, tá? E na rede particular, né, não visa tanto esse apoio psicológico, porque o paciente quer, ele vai pagar, né, e vai acabar fazendo, tá? Então, pessoal, a laqueadura ela é feita em centro cirúrgico, tá? Sob anestesia. O médico vai fazer os 2 cortes até localizar, tá, a tuba uterina. Lembrando que a tuba pode ser cortada, tá? Ela pode ser ligada, né, amarrada. O corte é fechado depois com pequenas incisões, tá, pessoal? E existe mais de uma maneira para realizar a laqueadura, tá? O que é importante? Impedir, né, a fecundação, impedir a passagem do ovócito e dos espermatozoides pelas trompas, tá? Essa é a função, para não acontecer a fecundação e a possível gestação, tá? Ah, Nicole, e se porventura a mulher acabar engravidando, tá? De repente laqueada, o que vai acontecer? O espermatozoide, né, e o ovócito não vai passar pela trompa, né? O que vai acontecer? Chamada gravidez ectópica, vai começar a se desenvolver, tá? O espermatozoide se desenvolve nas trompas, só que o canal das trompas é um canal muito pequeno, tá? Não tem uma evolução, não dá para gerar, né, um feto no canal das trompas. Vai causar dor para a mulher, pode causar ruptura das trompas, não tem como ele evoluir, tá? A laqueadura pode ser realizada por via abdominal e vaginal, tá? E as formas para ligar as trompas ou cortar as trompas, tá? Tem anéis que vão fazer essa ligadura, tá? Então as trompas ficam amarradas, ficam presas, tá? Por anéis de plástico, tá? Clipes de titânio também podem ser clampeadas, tá? Com clipe de titânio absorvível, né? Pelo corpo. Cauterização, né? Então faz o corte e a ligadura por meio de uma cauterização para unir as 2 bordas, ou por fio de sutura também absorvível. Quando eu falo absorvível, é que não vai dar nenhum tipo de rejeição, tá, no corpo da mulher, pessoal. Não quer dizer que ele vai ser necessariamente absorvido pelo organismo. O fio de titânio, tá? O fio de sutura para fazer a ligadura vai ser o mesmo procedimento. Faz o corte, tá? E aí liga as 2 bordas. Antigamente já fazia é como se prensasse, amarrasse aí as 2 trompas. E o que acabava acontecendo? Soltando, tá? Então, assim, eu conheço umas 2, 3 mulheres que engravidaram com laqueadura, tá? Porque acabou soltando. Então, hoje eles fazem a incisão e depois eles vão ligar as 2 bordas, tá? Para poder garantir que não haja uma gestação aí, mesmo com a mulher laqueada. Normalmente, tá? A mulher que opta, ou quando o médico indica esse tipo de cirurgia, é quando a próxima gestação dessa mulher vai causar um malefício para ela, tá? Quando a mulher tem múltiplas cesáreas, tá? Não é interessante ter mais de 3 gestações por cesárea. Então o médico acaba indicando quando
tem algum risco de causar morte, ruptura uterina, tá? Risco para a mãe e para o bebê. Então o médico já acaba aconselhando, orientando a mãe fazer a laqueadura, tá? Na laqueadura abdominal, né, que a gente já conhece também como laparotomia, tá? Que é uma incisão no abdômen, ela é igualzinho da cesárea, tá, pessoal? Então, uma cicatriz na horizontal, tá? Bem, um pouquinho mais para cima da região pubiana ali, na mesma marcação da cesárea. Então, é feito desse modo, é uma das maneiras de fazer a laqueadura. Como esse método ele é mais invasivo, tá? Traz um pouco mais de risco aí para essa mulher. Risco de infecção, é uma recuperação dolorosa, tá? Então é um pouquinho mais chato esse método. É um método mais antigo, né? E um dos métodos mais atuais que causam menos risco, menos dor, uma recuperação mais rápida para a mulher é a mini laparotomia, tá? Por que mini? Porque ao invés de fazer um corte só de aproximadamente 10 centímetros, tá? Na horizontal, faz 2 cortes pequenos, tá? Na região das trompas. Então, por isso, mini laparotomia. Pode ser realizada também por laparoscopia, né? Que é a visualização do abdômen por meio de câmeras. Então a laparoscopia é bacana que permite a visualização exata do órgão, tá? Então o médico faz pequenas incisões e com o auxílio de uma câmera, tá? E os materiais, instrumentos cirúrgicos, ele vai realizar a laqueadura, tudo bem? Outro método também utilizado é a colpotomia, que é um método de laqueadura pelo canal da vagina, tá? A recuperação é mais rápido, é um pouco menos doloroso, portanto, o risco de infecção é muito maior, né? Porque é diretamente ali no canal da vagina, que é um órgão contaminado, tá? E outro tipo é a histeroscopia, tá? Então, útero, né? Escopia, visualização. Então, pelo canal da vagina, coloco lá o endoscópio, né? O histeroscópio, no caso. Então, vai fazer essa cirurgia por meio da introdução do histeroscópio no canal da vagina, vai chegar até o útero e do útero vai chegar até as trompas. Nesse método, como que é realizado? Lembra do stent da última aula que eu comentei? Então, nesse método, o médico vai inserir um stent, tá? Nas trompas. Esse stent, com o tempo, ele vai causar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai causar um processo cicatricial, uma cicatriz dentro das trompas. E é essa cicatriz que vai fechar as trompas. Ele é bem mais demorado, demora aproximadamente 3 meses para constatar o fechamento tubário, tá? E pode ser que dê certo ou não. Não é muito utilizado, mas é um dos métodos também. Em 2017, né, a Anvisa cortou esse método, né, devido ao grande aumento de gravidez indesejada, porque não é um método 100% eficaz, tá? Esse último método, pelo stent. O stent provocou alguns abortos também, perfuração das trompas, então assim, deu muito problema. Então em 2017 a Anvisa cortou essa importação do stent tubário, tá? Só para vocês saberem. No pré-operatório da laqueadura, pessoal, são necessários realizar alguns exames, tá? Hemograma, ultrassom, teste de gravidez, porque se a mulher estiver grávida não vai poder realizar o exame, né? Não vai poder realizar a cirurgia, daí é considerado um aborto, tá? Papa Nicolau, para ver como é que tá o tecido, tá? Epitelial, uterino. E também ultrassonografia pélvica, caso o médico também peça um exame complementar aí, tá? No pós-operatório, o que pode acontecer? Sangramento vaginal, tá? Devido à movimentação uterina, no momento em que foi realizado a cirurgia.
Pode haver edema abdominal no local ali da incisão também, tá? Dores abdominais nas costas e nos ombros também podem ocorrer. E complicações, né? Algumas complicações que podem acontecer: infecção, hemorragia, gravidez ectópica, reações adversas, tá? Da anestesia, algum tipo de reação alérgica, reação adversa, tá? Menopausa precoce, então a mulher pode desenvolver menopausa precoce, tá? Ou seja, antes de entrar nos 40 anos. Essa cirurgia pode ser realizada pelo SUS. Se for particular, o preço varia de R$ 1.500 a R$ 5.000, dependendo do médico, tá? Da instituição. Só o serviço médico, mais internação, anestesiologista, tá? Tem tudo isso, as medicações, o tempo, né, de internação e todos os serviços hospitalares, tudo bem? Essa cirurgia é reversível, pode reverter, pode voltar atrás. Os riscos são muito grandes, tá? Para reverter. Por isso que a laqueadura é considerada uma cirurgia irreversível. Por conta dos riscos, quase nenhum médico se submete a fazer essa reversão, tá? Então, por isso que é importante a mulher estar certa, o casal estar certo. E, vamos, né, convenhamos, é muito mais simples o homem fazer a vasectomia, né? Recuperação é mais rápida, é menos doloroso, né? Ele consegue voltar à atividade normal em poucos dias, do que a mulher passar por toda essa situação novamente, né? Recuperação é mais chata, demora um pouco para voltar a atividades diárias, pode haver, né? Tem mais risco de complicações. Então, se o casal conseguir entrar num acordo, é muito mais vantajoso o homem realizar vasectomia, né? Mais vantajoso e oferece menos risco aí, tudo bem? As vantagens, né, é que diminui o risco de engravidez, né? Ausenta esse risco, né? Podendo haver gravidez ectópica, né? Por isso que eu falei diminui, tá, pessoal? Tem menos chance dessa mulher ter câncer, desenvolver algum câncer de ovário, tá? Não precisa de revisão, não interfere na libido da mulher, tá? Não tem nenhuma interferência na vontade sexual. As desvantagens é que não protege de DSTs, tá? É uma causa muito grande de arrependimento. Muitas mulheres se arrependem, às vezes se divorciam do marido, casam-se com outra pessoa, a outra pessoa tem vontade de ter filhos, né? Então, assim, acontece muito esse arrependimento da parte da mulher aí, tá? Então, é uma das desvantagens, por ser um método irreversível. E apesar de ser um método cirúrgico, né, teoricamente simples, como é uma cirurgia, né, em centro cirúrgico, sob efeito de uma anestesia, ela oferece mais riscos, né, à paciente, como qualquer outra cirurgia, tá? Pessoal, ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá bom? Muito obrigada, gratidão, um beijo para vocês.